Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no sétimo episódio da 16ª temporada de Grey's Anatomy. Pra quem tá acompanhando aqui o canal sabe que eu tô postando resumos de episódios de Grey's Anatomy. Pra quem caiu de paraquedas aqui, é só se inscrever, ativar as notificações que vocês vão receber cada vídeo novo que eu postar aqui no canal. Nesse sétimo episódio eu estranhei bastante porque a Meredith ficou bem sumida. Na verdade ela só apareceu ali no começo e ali pro meio do episódio, mas não teve história pra ela, nada aconteceu. Parecia que ela só tava ali pra bater ponto mesmo, porque não aconteceu absolutamente nada com ela. A história do episódio foi mais focada no Owen, na Amélia e na Meg, que eu achei que foram histórias bem interessantes, bem legais, assim. Que uma dessas histórias eu já tava esperando já há algum tempo, que é o desenvolvimento ali da Amélia contando pro Owen sobre a gravidez dela, que ele teve uma reação que eu já imaginava, que eu até já mencionei em alguns outros vídeos, que ela contou pra ele, ela foi lá no hospital e contou pra ele que ela estava grávida e ele teve uma reação exatamente como eu imaginava. Só que isso foi sendo mostrado durante o episódio em paralelo com a paciente dele, que era uma mulher que ela tinha sofrido uma queda de uma escada e a gente descobre que ela estava grávida ali e que ela queria interromper a gravidez. Então o Owen ali, como ele tá meio revoltado com a Amélia, ele meio que descontou nela ali, falando que ela tentou fazer o aborto ali com a queda que ela sofreu. Aí ela explica que não foi isso, que ela tentou sim é, abortar, porque ela estava tomando algumas ervas para tentar fazer um aborto ali. E essas ervas fizeram mal para ela, ela acabou tendo a tontura e caindo da escada. E é todo esse questionamento do aborto que é discutido nesse episódio. E o Owen fica muito revoltado ali com a Amélia, porque ela mesmo estando grávida, ela não se opõe ali àquela vontade daquela paciente ali de fazer o aborto ainda. Ela ainda se mantém com a ideia de que ela quer abortar, porque ela não tem condição de sustentar uma outra gravidez, ela já tem um filho pequeno, então ela não tem condição de trabalhar e criar 2 filhos. Então a Amélia fala que se ela quer interromper a gravidez, ela pode, ela tem o direito ao corpo dela, ela tem o direito de não querer aquela gravidez, o que acaba ali causando uma situação complicada ali com o Owen. Mas no final das contas, essa paciente consegue fazer o aborto, o que acaba deixando o Owen bem revoltado ali com a Amélia, porque ele acaba falando tudo que ele ficou enrolando o episódio inteiro ali pra falar, porque na verdade num primeiro momento ele falou que tava tudo bem, que não tinha problema nenhum a gravidez dela, que ele não tava incomodado com nada, que ele tava bem. Só que conforme foi passando essa história dessa paciente, ele vendo ali a Amélia apoiando ela, tudo, ele falou tudo que ele tava pensando. Ele falou que ele achava que ela não queria ter um filho com ele. Ele fala basicamente o que eu imaginava que ele ia falar mesmo, que é que parecia que a Amélia não queria ter um filho com ele, né? Porque ela tem todo aquele trauma de não querer ter filho por conta do filho dela que morreu. E só que com o Link as coisas mudaram e o Owen não aceitou que com o Link foi uma história diferente. Com o Link ela aceitou ter essa gravidez, ela tá feliz com essa gravidez, então o Owen não soube lidar muito bem com isso.
E eles têm ali aquela conversa onde ela fala que ela mudou, que a cabeça dela mudou, que ela é uma pessoa diferente por conta do convívio dela com o Leo e com a Betty. Então ela descobriu essa vontade dela de querer ser mãe. Ela conseguiu lidar ali com todos aqueles traumas, com aqueles medos que ela tem. E que ela queria ser mãe agora, mas que aquilo não tinha nada a ver com ele. E que eles poderiam fazer uma grande família ali. Ted, Owen, Leo, Link, Amélia, todo mundo junto. Eles seriam uma família só. Mas apesar disso que ela falou, eu ainda acho que o Link ser o pai desse filho fez toda a diferença, porque eu acredito que durante aquela conversa que eles tiveram ali, logo que ela contou da gravidez, eu acho que ela ainda estava em dúvida em manter a gravidez. Eu acho que foi aquela postura ali do Link de estar apoiando ela tanto para manter a gravidez quanto para interromper. Ali que ele falou que ele estaria do lado dela para qualquer decisão que ela tomasse. Eu acho que foi aquilo ali que fez ela se sentir mais segura, porque ele não estava pressionando ela, ele não estava insistindo em manter a gravidez, então eu acho que aquilo ali fez toda a diferença. Apesar dela ter falado lá pro Owen todo como as coisas mudaram para ela. Eu acho que o Link tem muito a ver com isso. E nesse episódio a Meg teve um foco muito grande. Eu gostei da história da Meg. A Meg foi assim, a Meg conheceu a prima dela, a sobrinha do Richard, a Sabrina. E ela era uma pessoa muito legal, muito simpática. Eu gostei muito da Sabrina. Eu queria mais momentos da Sabrina. Eu acho que a Sabrina poderia ter sido uma personagem regular, permanente, por várias temporadas. Eu gostei bastante da Sabrina. Mas enfim, a Sabrina era uma prima da Meg. E era uma pessoa muito alegre, muito aberta, muito carinhosa, muito amorosa ali com a Meg, que ela tinha acabado de conhecer, mas elas pareciam tão próximas, tão ligadas, tão íntimas, como se elas se conhecessem a vida inteira. E eu achei bem legal porque eu acho que a Meg precisava de uma Sabrina na vida dela, uma melhor amiga, alguém muito próximo a ela, porque apesar dela ter a Meredith e a Amélia ali, existe algum conflito, existe as diferenças lá das três. A Sabrina, ela era extremamente parecida com a Meg, então eu queria ter visto mais dessa relação das duas. Mas nesse episódio a gente viu que a Sabrina estava muito doente e ela acabou tendo uma complicação ali com o tumor dela que estava muito grande, estava muito complicada a situação dela, ela não poderia esperar mais por uma operação. E a Meg resolveu que ela poderia fazer essa operação, só que o pai dela, o pai da Sabrina, o irmão do Richard, ele é muito afastado dele, então eles tinham ali aqueles momentos meio difíceis assim dos dois. Ele ficou meio com o pé atrás ali da Meg fazer essa operação, por elas serem parentes mesmo, nunca tendo se conhecido, não tendo uma relação muito próxima. O pai da Sabrina não queria aquela operação. O Richard também ficou ali meio com o pé atrás. Na verdade, ele se convenceu ali meio que com uma pressão da Meg, porque ele não queria que aquela operação fosse feita pela Meg também. O Richard também não queria que aquela operação fosse feita pela Meg. Então ela foi contra todo mundo.
Mas quando a situação da Sabrina se complicou, o Richard acabou dando um passo atrás ali, permitindo que a Meg fizesse aquela operação. E aconteceu que a Sabrina acabou morrendo durante a cirurgia, ali nas mãos da Meg, né? E durante o episódio, enquanto tá todo aquele questionamento dela fazer ou não a operação, a Meg até fala que ela tem uma cisma ali de que se acontecesse alguma coisa, a sobrinha favorita do Richard teria morrido nas mãos dela. Ela não saberia lidar com essa situação se acontecesse. E foi o que acabou acontecendo. Eu acho que eu nunca vi a Meg tão mal. Ela não se conformava ali com o que aconteceu, apesar de ter sido só uma questão técnica, não foi um erro da Meg, ela não fez nada errado. Não foi um procedimento errado da Meg, foi mais uma questão técnica ali que deu errado, que o sangue da Sabrina coagulou ali e ela não era médica dela, então ela não sabia os problemas de saúde que a Sabrina tinha, alergias, nada disso, então acabou tendo essa questão e ela acabou morrendo. Nossa, ver a Meg desesperada com aquilo ali foi muito difícil, nossa. Nunca teve um momento desse assim da Meg se sentir mal, ela sempre se sentiu muito capaz, muito boa no que ela faz, então foi um golpe muito duro ali para ela ter falhado, ela ter errado com uma parente, com alguém tão ligado ao Richard, porque apesar da Sabrina, do pai da Sabrina, não ter uma boa relação com o Richard, a Sabrina parecia gostar muito dele e ele da Sabrina, então eu acho que é um peso muito grande em cima da Meg e provavelmente vai afetar muito ela durante essa temporada. Início da Sabrina tá hospitalizada lá, enquanto eles ainda estavam aguardando o resultado da cirurgia. A Gemma, amiga do Richard, apareceu ali para consolar ele. E a Catherine tava ali também, porque era família, ela não tava se importando muito com aquela crise que eles tiveram no casamento. Ela tava ali para apoiar o Richard. Só que ela percebeu, ela sentiu o clima ali dos dois, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Mesmo o Richard sem dar muita importância ali pra Gemma, sem dar muita liberdade pra ela, mas a Catherine percebeu e ela deu um fora ali muito singelo nela ali, falando que ela poderia arrumar uma vaga pra ela trabalhar de contadora, mas que não teria uma vaga em Seattle. Eu acho que a Catherine deu um belo de um fora nela ali. Ela fez ela entender que ela sabia que ela tinha interesse no Richard, mas que ela não ia facilitar, que ela não ia liberar o marido dela pra ninguém. Achei muito esperto ali por parte da Catherine, que deu o recado dela sem passar vergonha, sem dar vexame, sem fazer barraco. Simplesmente deu o recado dela e foi embora. Achei maravilhoso por parte da Catherine. E é isso, gente. O episódio 7 foi bastante focado nessa questão da Melly, do Owen e da Meg. Foi um episódio muito bom. Gostei bastante. Eu confesso que eu tava esperando por essa revelação pro Owen, que eu já imaginava que ele causaria bastante. Mas foi bom ser resolvido ali muito rápido no episódio. Eu acho que isso vai trazer uma grande evolução pra Meg. Acho que muitas coisas vão mudar ali pra ela. E é isso, gente. Até o próximo episódio de Grey's Anatomy. Se não for inscrito, se inscreve. Deixa o like de vocês se vocês curtiram esse vídeo. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam desse episódio.
E não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tchau, gente. Até o próximo episódio de Coisa Anato.